Olha só, médicos do setor de saúde pública reagiram com indignação a essa autorização de Jair Bolsonaro para que empresas importem vacinas contra o coronavírus para o uso privado. Esse foi o primeiro caso de empresários tentarem furar essa fila de vacinação com o apoio oficial. Pois é, a farmacêutica AstraZeneca já informou que só vende vacinas a governos e não a particulares. O deputado e ex-ministro da Saúde, Alexandre Padilha, disse que a importação privada da vacina é um assinte. Padilha vai à Anvisa pedir que a agência só libere doses para a utilização exclusiva do SUS, do Sistema Único de Saúde. E o portal da Transparência do Governo Federal saiu do ar após a divulgação dos gastos do governo com alimentação. O PSOL pediu à Procuradoria-Geral da República investigação desse que ficou conhecido como escândalo do leite condensado. Pois é, parlamentares da oposição também pediram a apuração de possíveis irregularidades ao Tribunal de Contas da União. Segundo denúncia do site Metrópolis, o governo Bolsonaro gastou 1 bilhão e 800 milhões de reais com o supermercado em 2020. Só em leite condensado foram 15 milhões de reais, tudo isso com dinheiro público. PT, PSB, PDT, PCdoB, PSOL e Rede devem entrar hoje com um novo pedido de impeachment de Jair Bolsonaro por crime contra a humanidade pelo descaso no combate a essa pandemia. Com este, os pedidos de impeachment vão chegar, então, a 63. Nesta terça-feira, ontem, líderes religiosos católicos e evangélicos entraram com um pedido de impeachment de Bolsonaro na Câmara. O documento responsabiliza Bolsonaro por ações e omissões que ajudaram a disseminar o coronavírus, como incentivar aglomerações, desacreditar as vacinas e colocar obstáculos à vacinação. Vamos dar uma olhada. O nosso pedido, ele está centrado no tema da pandemia e na ausência das políticas efetivas para conter o avanço dessa pandemia e de fortalecer cada vez mais o Sistema Único de Saúde. Aqui represento o bispo primaz da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, bispo Naldal, que assina e que toda a Câmara Episcopal da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil assina este documento solidário com todas as pessoas que têm perdido seus entes queridos por esse descaso com a saúde. Para isso nós estamos utilizando instrumento, remédio que tem base na Constituição brasileira, tem base legal, para que nós possamos então obter desta casa, uma casa onde nós temos a nossa representação popular, para que possam atender esse clamor das várias organizações. A gente se une aqui aos irmãos e irmãs católicos e de outras igrejas evangélicas para endossar esse pedido de impeachment, enfim, esperando que, de fato, essa casa cumpra seu papel constitucional de acolher e de ouvir a voz da sociedade civil e, especialmente, aqui representado igrejas e outros movimentos religiosos. Greve dos caminhoneiros, temos notícias. O aumento do preço do diesel fez esquentar o clima dessa paralisação. Numa entrevista à Carta Capital, o presidente da Associação Brasileira de Condutores de Veículos Automotores, o Wallace Landim, conhecido como Chorão, disse que a Abrava ainda não decidiu se vai aderir a essa greve marcada para o dia 1º de fevereiro. Mas o reajuste do diesel anunciado pela Petrobras pode ser a gota d'água para que os caminhoneiros decidam pela greve por tempo indeterminado. Pois é. Vamos falar um pouquinho sobre as notícias do dia, sobre o cenário político com Leandro Fortes. Oi, Leandro, estava com saudades de você. Como você está? Tudo bem por aí? Tudo bem. E você, Thalita? Muito saudade de vocês também. Prazer voltar ao TVT. Na verdade, semana passada eu cheguei a fazer um comentário aqui com a Naama. Isso, a Naama. Pois é, mas estava com saudade de bater esse papo contigo, Thalita. Bem-vinda de férias. Também estava com saudade de voltar aqui para o Bom para Todos e conversar com você, bater papo. Bom, eu quero saber sua opinião sobre tudo isso que está acontecendo, essa crise das vacinas. Eu vi agora, inclusive, uma notícia de que o Butantan anunciou que se o Ministério da Saúde não se manifestar, ele vai exportar
doses extras que tem produzido. E curioso, eu falava ontem com a doutora Karina Calife, com o Silvio Catiabava, aqui no Bom para Todos, eu falava sobre a incompetência do governo em comprar a vacina, em administrar essa vacinação, mas eles me alertaram que é mais do que isso, né? É um plano do governo, de fato, de deixar morrer, e é isso que continua acontecendo agora nesse momento de vacinação também. Pois é, Thalita, é difícil você separar, você conseguir separar, do ponto de vista conceitual, qual é o objetivo do governo, se é que há um objetivo. Dizer que o governo tem um plano para matar as pessoas, enfim, e de que isso foi pensado desde o início, que eles se organizaram, olha, vamos provocar esse caos numa vacinação para aí a partir disso as pessoas morrerem, a gente conseguir matar o máximo de pobres possível, o máximo de velhos possíveis, porque aí você vai aliviar a previdência, vai diminuir o número de pobres nas comunidades, na periferia, vai acabar um pouco a pressão popular sobre o governo, enfim. Eu acho pouco provável, porque para ter um plano desse, o governo teria que ser competente. Eles não têm essa competência. Assim. Uma da característica do fascismo é a aposta no caos pelo caos, né? E você administra esse caos a partir das circunstâncias. No caso do governo Bolsonaro, eu tenho a impressão, eu tenho quase certeza, de que, na verdade, é a incompetência absoluta mesmo de gestão, a incompetência total de governabilidade, que não diz respeito só ao Ministério da Saúde, não diz respeito só à gestão da crise sanitária e à vacinação, diz respeito a tudo, né? A economia brasileira está em frangalhos. Mesmo as Forças Armadas, que recebem aumentos oficiais, está em frangalhos. A infraestrutura do país está em frangalhos. O desmonte do Estado está destruindo também a soberania nacional. Então, eu acho que é o seguinte, é um estado de coisas que diz respeito, claro, há um plano de entrega do país, né, para os interesses estrangeiros, mas no caso da vacinação, eu tenho certeza que, na verdade, é uma incompetência generalizada. Porque, veja bem, acompanha o que está acontecendo. A gente chegou hoje ao clímax do absurdo do Instituto Butantan anunciar que se o governo não se decidir sobre a compra das vacinas que ele produz, 50 milhões de vacinas, ele vai exportar. Exportar vacina feita no Brasil para uma população que não tem vacina, para os estados que não têm vacina. Ao mesmo tempo, a Anvisa está emperrando a autorização para a compra de 50 milhões de vacinas da Rússia, a chamada Sputnik V. É V mesmo, não é assim? Eu mesmo falava assim, depois me corrigiram. A Sputnik V, o consórcio Nordeste, são 9 estados do Nordeste, querem comprar 50 milhões de vacina. É muita vacina. É muita. Você vacina praticamente todo mundo que precisa do sistema de saúde no Brasil. E a Anvisa não permite, está exigindo que se façam testes de avaliação aqui, testes que já foram feitos no exterior. 90% de eficácia a vacina tem, é muito alta. E a Rússia quer vender, já vendeu para 50 países. A Argentina usa Sputnik, a Venezuela usa Sputnik, a Bolívia está usando Sputnik, a Argélia, países da América Central, alguns países da Europa estão usando a Sputnik, a própria Rússia usa a Sputnik. E nós temos aqui uma planta de produção dessa vacina no Brasil, aqui em Brasília, no Distrito Federal, no estado de satélite chamado Santa Maria. Então está tudo pronto. Né? Mas assim, como o governo já tem acordo dos outros e já baixou a cabeça para a China para vir os insumos da Coronavac, e tem a vacina de Oxford, que se comprometeu a comprar num acordo com os Estados Unidos também. Então eles se perderam. Porque quem tinha que estar controlando isso é quem tem experiência com imunização. O Brasil tem excelência em imunização. Era um país no mundo reconhecido como o melhor sistema de vacinação do mundo. Estava tudo pronto, não precisava mexer em nada. Mas vem um idiota completo, um general de logística, que não entende nada, um almoxarife de 5ª categoria, que não tem nenhum controle sobre o sistema, não tem conhecimento nenhum de logística, o que prova que o Exército Brasileiro está formando fraudes nos seus quadros, e destruiu tudo. E não há relações com os estados, há muita briga com relações comerciais com a China se mantém. Enfim, esse caos, ele é uma tempestade perfeita demais para ter sido organizada de forma deliberada por esse governo totalmente incompetente.
Ô, Leandro, o que você acha desses pedidos de impeachment agora que estão entrando ali na Câmara dos Deputados? Qual a possibilidade deles serem levados adiante? A gente tem eleição na Câmara dos Deputados agora, tem essa questão da parte da esquerda apoiando Baleia Rossi, que é o candidato de Rodrigo Maia, né? Disputa junto com Arthur Lira, que é o candidato então do governo Bolsonaro. Como que você tem visto essas articulações para que o impeachment caminhe? Eu acho muito difícil, olha só, eu não quero tirar a esperança de quem acha possível o impeachment. É sempre possível o impeachment. Nas circunstâncias atuais, é muito complicado, muito difícil o impeachment. Primeiro, a gente está numa fase de transição de uma presidência para outra. Leandro Fortes está com a gente de volta. Oi, Leandro, conectado? Pois é. Ô, Thalita, eu estou caindo mais do que jaca podre hoje, porque ontem teve uma super tempestade aqui em Brasília, com vento, com chuva, derrubou árvore, poste, e deu uma zica geral na internet. Eu moro numa área mais afastada de Brasília, hoje está bem difícil, mas eu não sei, até eu acho que eu fiquei falando sozinho comigo mesmo aqui por um bom tempo, sem saber que tinha caído. Você lembra onde foi que eu parei? Porque eu estava falando sobre a influência dessas bancadas, inclusive a bancada da Bíblia, na questão do impeachment, né? Foi até bom ouvir esse pastor progressista, é William, não é o nome dele, não é isso? Isso, William. Né? Que nomeou claramente o Bolsonaro como o anticristo, né? A besta, né? Então, assim, o que eu estava dizendo é o seguinte, na questão do impeachment, eu acho que não se deve ter grandes ilusões agora, grandes nem pequenas, porque a configuração da Câmara dos Deputados é ultraconservadora e se baseia na bancada da Bíblia, dos neopentecostais, da bancada dos latifundiários, que é a bancada pluralista, e a bancada da bala, que é essa bancada de segurança pública que tem uma narrativa de violência que se enquadra muito bem nos desejos de certo lumpesinato das periferias brasileiras e tem uma grande maioria de eleitores que votou, se não totalmente, no Bolsonaro. E esses grupos fazem parte desse amontoado de eleitores que junto dão ali entre 25% e 30% hoje, que é o núcleo duro do eleitorado bolsonarista. Né? Então, eu não tenho certeza, aliás, tenho pouquíssima certeza de que a eleição do Baleia Rossi, se acontecer, porque ele não é o favorito, vai trazer alguma possibilidade real do impeachment do ponto de vista parlamentar. Eu tenho a impressão de que só haverá impeachment se houver uma fortíssima movimentação popular. Thalita, é bom lembrar uma coisa, as elites brasileiras, a classe dominante, elas estão se movimentando pelo impeachment. Os jornais brasileiros, esses jornais velhos e obsoletos, Estadão, Folha, Globo, eles publicam quase que diariamente editoriais pedindo o impeachment, mas nem assim o parlamento se movimenta, porque o parlamento se movimenta pelos interesses da banca, dos bancos, né, dos grandes empresários, dos latifundiários. Se essas pessoas não sofrerem algum tipo de pressão externa, ou seja, se não houver movimento popular, gente nas ruas e pressão popular de fato, o impeachment não vai sair, o Bolsonaro vai chegar a 2022 como candidato e como candidato forte, né, já no segundo turno das eleições de 2022. Leandro, a gente recebeu aqui, inclusive, pergunta do pessoal que acompanha sobre essa revelação de ontem, sobre os gastos do governo Bolsonaro em supermercados. E daí eu queria, inclusive, comentar com você como que isso impacta nesse momento, nessa discussão de impeachment do governo Bolsonaro. Porque eu vejo hoje, estava assistindo o Globo News, e existe até uma tentativa de justificar esses gastos de alguma forma. Eles estavam falando sobre os chicletes. Inclusive, a pergunta que me mandaram para perguntar para você era sobre os chicletes. Que as tropas do Exército, das forças militares, mascam muito chiclete, porque às vezes eles estão... eles falaram isso, Eles mascam muito chiclete porque às vezes não dá para escovar os dentes, no meio da floresta, você não consegue escovar os dentes. Então, por isso, assim, é justificado esse número alto de compra de chicletes. E tem gente que diz também que a gente está se apegando a detalhes quando há muito mais acontecendo. Mas eu acho importantíssimo esse fato, porque tem muita gente que só entende quando a gente sobre corrupção no governo, quando a gente fala que um bombom custou R$89. Quando a gente fala que uma lata de leite condensado custou R$160. Não importa para que serviu. Estão dizendo que a lata de leite condensado foi para as universidades, para a marmita ali, né? Para o bandejão das universidades. Mas no ano de pandemia,
que não teve o bandejão. Tudo bem, foi comprado antes de se saber da pandemia, mas mesmo assim pagaram R$160 numa lata de leite condensado. Então é escandaloso tudo isso, né? Não é só isso, Thalita. A empresa contratada, uma empresa que tem contratos de 12 milhões com as Forças Armadas e foi contratada para vender bombons, na verdade não existe. É uma empresa no nome de uma mulher que é casada com um pastor, que fecha contratos milionários com o governo, numa casa no interior do Paraná, que não tem placa, não tem registro, não tem nada, não tem planta de fabricação de nada, que vende bombons a R$89 a unidade. Nem na Copenhague do Flávio Bolsonaro, que ele usa para lavar dinheiro, ou seja, que está sendo investigado por lavagem de dinheiro no Rio de Janeiro, nem na Copenhague, que é cara, você compra um bombom por R$89. Óbvio que isso aí é um ato de corrupção. E não por isso que eles deixaram o portal da transparência ontem 16 horas fora do ar. Para as pessoas não ficarem esmiuçando enquanto eles não achassem uma solução. Aí qual é a solução? Estão colocando a cachorrada deles nas redes sociais para estabelecer narrativas novas. Essa do chiclete é só mais uma delas, é uma das mais ridículas, né? Você imagina batalhões do exército no meio de uma guerra, todo mundo na selva ali na Amazônia batalhando, mas todo mundo mascando chiclete.